Como estão, meus amigos? Eu estou bem, graças a Deus. Por favor, antes de você iniciar a assistir este vídeo, subscreva-se nesse canal, deixe seu like e também, depois de você ter assistido o vídeo, comente acerca do vídeo. E também não se esqueça de compartilhar esta palavra de Deus para que esta mensagem possa impactar mais vida. Hoje vamos falar acerca de uma mensagem muito importante. Hoje temos como tema feitiçaria ou bruxaria. Se não for bruxaria, a mágica. Vamos ler o nosso primeiro livro, no livro de Levítico, capítulo 20, versos 27, que diz o seguinte: O homem ou a mulher que consultar os mortos ou for feiticeiro, certamente será morto, se não apedrejado, se não culpado da própria morte. Vamos orar. Querido Deus que habita nos altos céus, queremos agradecer mais uma vez pelo tema que o Senhor nos concede de hoje nos aprender. Santo Deus, envia o seu Santo Espírito de modo que eu não possa falar eu mesmo, mas sim Santo Espírito usando eu para falar. Querido Deus, esteja com essa irmã e esse irmão que neste momento nos escuta. Santo Deus, abençoe a sua família e faça com que ele possa viver em Cristo. Ele possa andar em Cristo. Que o andar dele possa ser Cristo, que o viver dele possa ser Cristo. Abençoe-nos e cuide-nos. Em nome de Jesus. Amém. Como eu tinha dito, que hoje temos um tema muito especial, que é bruxaria ou feitiçaria. Lemos nosso primeiro versículo que diz que naquele tempo dos israelitas, aqueles que consultavam os feiticeiros ou os mortos, eram mortos ou apedrejados até a morte, e se eles foram mortos, eles eram culpados da própria morte. Quer dizer que o Deus do tempo antigo, Deus dos israelitas, até agora é o nosso Deus. Será que você tem consultado os mortos? Será que você tem consultado os feiticeiros? Será que você tem acreditado nesses bruxos que têm feito magia para enganar a muitos? A Bíblia, mais uma vez, como nós lemos no livro de Levítico, a Bíblia vem nos proibir a nós consultar esse tipo de pessoa, a nós confiar no homem igual. A Bíblia vem nos dizer mais uma vez que nós não devemos consultar os feiticeiros, que nós não devemos consultar os mortos, que nós não devemos consultar os bruxos, mas sim em tudo que nós temos como dificuldade, nós devemos consultar ao próprio Deus, porque o próprio Deus, ele é o Criador do homem, ele é o Criador dos céus e a terra. Se nós formos também a ler a Bíblia, no livro de Gálatas, versos 19 a 21. Capítulo 5, verso 19 a 21. Que diz o seguinte, 19. As obras da carne são evidentes, a saber, imortalidade, impureza e indecência. 20. Idolatria e feitiçaria, inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdia, partidarismo. 21. A inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes, os que as praticam não hão de herdar o reino dos céus. A Bíblia vem nos dizer mais uma vez, eu como tinha dito, estou a frisar mais na parte de bruxaria, que é a feitiçaria. A Bíblia vem nos dizer, as pessoas que praticam essas obras, eles não vão herdar o reino dos céus. Se as pessoas que praticam essas obras não vão herdar o reino dos céus, completamente aqueles que consultam as tais pessoas não vão também herdar o reino dos céus. Será que você tem consultado os mortos? Será que você tem consultado os bruxos? Será que você tem consultado os feiticeiros? Será que você não pode consultar o Deus poderoso, Deus criador dos céus e da terra, Deus que criou os próprios bruxos, além de você consultar os bruxos? A Bíblia vem nos dizer mais uma vez que a bruxaria, a feitiçaria é coisa do maligno, é coisa do diabo. Por isso nós, como servos de Deus, devemos confiar neste Deus poderoso.
este Deus que criou os céus e a terra. Se nós formos também a ler o livro, a Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 8, abra a sua Bíblia deste lado, no livro de Isaías, capítulo 8, versos 19. Diz o seguinte: quando vos disserem, consultai os que consultam os mortos, e os feiticeiros que sussurram e murmuram, respondei: por acaso o povo não consultará o seu Deus em favor dos vivos, se buscarão os mortos? A Bíblia vem nos dizer mais uma vez: se alguém vos dizer que consultai os mortos e feiticeiros, você não responda. Por acaso o povo de Deus não pode consultar o seu Deus a favor dos vivos? Muitas das vezes, no tempo antigo, o povo era levado a consultar os feiticeiros. O povo era levado a consultar os adivinhos, os bruxos. Mas Deus advertiu o povo de Israel que não deveria consultar os mortos, que não deveria consultar os bruxos. Mas alguns do povo consultavam os bruxos, mas Deus sempre advertia. E Deus vem nos advertir mais uma vez nessa época que nós vivemos, para nós não cair no mesmo erro, para nós vencer o maligno, para nós possamos ter a nossa confiança apenas em Deus, para nós não possamos cair no mesmo pecado de consultar os bruxos. Irmão, se você tem alguma preocupação, consulta no próprio Deus. Deus é esse que nos criou. Deus é esse que se preocupa conosco. Deus é esse que um dia nos dará a salvação e a vida eterna. Também vamos ler a própria Bíblia no livro de Apocalipse. Esse é o nosso último livro, no livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. O livro de Apocalipse, capítulo 21, versos 8. Diz o seguinte: mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adulteiros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. A Bíblia vem nos dizer mais uma vez no livro de Apocalipse, que é uma revelação que João foi dado por próprio Jesus Cristo, que aqueles que praticam feitiçaria, o seu lugar é no lago de fogo. Será que você está a querer ir no lago de fogo? Será que você que consulta os feiticeiros queres aprovar do lago de fogo? E a Bíblia diz: esses foram reservados o lago de fogo. E este lago de fogo é simbolizado como a segunda morte. A segunda morte é este que você desaparecerá. Porque a Bíblia diz: aqueles que vão desfrutar da vida eterna são aqueles que vão participar da primeira ressurreição. E aqueles que vão participar da primeira ressurreição terão a vida eterna. E aqueles que vão participar da segunda ressurreição, eles terão a segunda morte. A segunda morte é essa que será eterna. Que ressurreição você quer participar? A primeira ressurreição, que é da vida eterna, ou a segunda ressurreição, que é da morte eterna? Será que você vai consultar os mortos? Consultarás os feiticeiros? Vais consultar os bruxos? A morte eterna? Ou vais consultar a Deus para que tenhais a vida eterna? Deus mais uma vez traz essa mensagem para nós, para que nós possamos refletir a nossa vida.